Falamos o primeiro dia sobre como vencer gigantes e a gente falou dentro da perspectiva de identificar onde começa a guerra, que é no vale. Segundo dia, nós falamos sobre a mentalidade do guerreiro no meio da guerra, falando de Davi. E hoje, para a gente caminhar nessa direção, a gente vai falar sobre vencer a negação. Como é que a gente faz para vencer a negação? A negação é a primeira batalha dentro da grande guerra. Então, Davi, ele havia sido enviado pelo pai para o campo de batalha, onde os filisteus estavam batalhando contra o povo de Israel. E tinha ali à frente, claro, Saul e o exército de Israel, que estava ali batalhando contra os filisteus diante do gigante Golias, só para você se situar. Então, a gente viu ontem que Davi tinha uma mentalidade diferente de todo aquele exército que ficou apavorado diante dos gritos do gigante Golias. Israel estava desesperado, não sabia o que fazer, o rei também estava abalado, atônito, como a gente viu ontem também, diante do desafio habitual. Todos os dias, durou 40 dias isso, Golias vinha diante do povo e no vale gritava para que Israel enviasse um homem capaz de lutar contra ele, mas ele era um gigante, não é? Que não se via todo dia. Então era um gigante, era um ataque desconhecido para um povo despreparado naquela situação, né? Saul e o seu exército não tinham preparo para aquele nível, mas Davi tinha uma mentalidade diferente. E aí chegou um ponto que eu quero ler para você hoje a partir do verso 28 e comentar com você. Davi estava conversando com os guerreiros ali na frente de batalha. Ele chegou e ele ouviu a conversa dos guerreiros, né, amedrontados, assustados, e Davi disse assim: quem é esse incircunciso, quem é esse gigante, esse incircunciso que tenta vir contra nós, né, que tenta afrontar o Deus de Israel? E aí, na sequência, quando Davi mostrou essa mentalidade diferenciada, o que aconteceu? Ele recebeu uma negação. O irmão dele, os irmãos dele, que eram guerreiros, estavam ali na guerra, eles olharam para Davi com essa atitude de fé, de firmeza no Deus Altíssimo, e olha o que ele disse. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Veio só para assistir a batalha. Então Davi foi acusado pelo seu próprio irmão e disse assim: ei menino, o que você está fazendo aqui no meio da guerra? Seu lugar não é aqui não, volta lá para cuidar daquelas poucas ovelhas do nosso pai. O verso 29, Davi diz assim: disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Né? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então, a firmeza de Davi chamou a atenção do rei. E aí ele estava ali enfrentando a negação da sua própria família. Ele se posicionou como alguém que conhecia Deus, como alguém que queria defender a honra do seu povo, e ele conhecia Deus a tal ponto de saber que não tinha gigante que pudesse vencer o nosso Deus. E aí ele foi afrontado pelos próprios irmãos. Ele disse: você não tem força para isso, sai daqui, menino. Mas as palavras de Davi tinham tanta convicção que Saul, mesmo concordando que ele não tinha condição, mandou chamar ele, né? E aí eu quero ler para você. Você precisa capturar o que Deus está falando com você hoje. O que Deus está falando para nós hoje, o seu povo. Olha só. E aí no verso 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar lá com ele. Olha a palavra de Davi para Saul. Ele disse: ó, rei, é o seguinte, vocês não precisam se abalar emocionalmente. O cara acabou de ter sido afrontado pelo próprio irmão, que desmereceu ele diante do exército. Mas aquilo entrou nele? Não. Porque ele tinha um caráter definido, ele conhecia Deus. E aí logo depois disso, ao invés de ficar para baixo com essa negação, ele foi chamado pelo rei. E o que ele disse para o rei? Vocês não devem ficar desapontados, vocês não devem ficar desencorajados, não. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Eu vou lá e vou resolver. E aí, ó, verso 33, respondeu Saul: você não tem condições. Tá entendendo isso? Outra negação. Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha a afronta, olha a palavra negativa cruzando a alma de Davi. Entende isso? Mas olha aí o que aconteceu.
Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E aí eu paro aqui. Você consegue capturar a mentalidade, você consegue capturar o que Davi, como Davi operava diante da negação. Assim somos nós. Muitas vezes a gente está convicto de que vai dar certo. A gente está debaixo de uma palavra de Deus. A gente está ciente de que está no meio de uma guerra. A nossa mentalidade está correta. A gente tem até uma relação com Deus. Mas aí, quando você vence as primeiras batalhas, que é tomar a decisão, que é se posicionar de forma correta, você tem aí a desaprovação, às vezes, das pessoas. E aí essas palavras que deveriam ser de afirmação, elas entram em nós como uma palavra negativa que tira a nossa fé e nos paralisa diante do gigante. E olha aqui, eu não quero colocar o peso disso nas pessoas. Eu não estou dizendo para você que as pessoas são ruins e vão te desencorajar. Não tô dizendo isso. Eu estou dizendo, você veja que a atitude de Saul. Saul olhou e viu um menino magro que ele não conhecia e disse: bom, você não vai conseguir, você não tem recurso para lutar com esse gigante que é guerreiro desde pequeno. Então não era propriamente uma maldade, mas foi uma palavra negativa. Então eu não quero botar o peso na pessoa que trouxe a palavra negativa. Eu quero chamar a sua atenção para a atitude de quem conhece a Deus, que vence a negação por causa da força do Senhor, por causa do relacionamento consistente que tem com esse Deus. Então, na hora que Saul, o rei, era o rei, gente, na hora que o rei disse assim: ó, você não vai conseguir, Davi. Você tem até uma conversa que fala bem a seu respeito, parece que você é bem firme, mas olhando para você, eu não vejo recursos. E aí Davi disse assim: deixa eu te contar uma historinha que você não sabe, Saul. Eu sou pastor de ovelhas, e quando um leão e um urso pegam as minhas ovelhas, eu vou lá e bato nele, dou golpe nele, e com as minhas mãos eu tiro a ovelha da boca do urso. Você acha que eu, acostumado a dar de cara com o leão e com o urso, eu vou ter medo de um gigante desse, um incircunciso desse? Ele estava dizendo assim: ó, o leão, quando rouba a minha ovelha, é um animal irracional, ele não tem a noção de que está afrontando algo que pertence ao servo de Deus. Mas esse gigante, ele está afrontando Israel, ele está afrontando o Deus de Israel, ele está afrontando o povo de Israel. Entende isso? Então, ele é um incircunciso. E o seu servo aqui, Saul, Davi, eu vou lá, eu vou pegar esse cara. Eu tenho essa convicção no meu Deus. Então, gente, eu quero já caminhar para o final dessa reflexão, porque ela não é mesmo para ser demorada. Por isso que a gente está fazendo aí uma sequência. E essa terceira sequência, esse dia de hoje que eu estou falando para você, é para trazer uma ênfase para você no que, como você deve agir diante das palavras de negação, diante das negações da vida, diante do desencorajamento que existe ao redor de nós, diante das adversidades, diante dos gigantes, diante das lutas. Então, 1 Samuel 17, a partir desse verso 28 até o 37, esse pedaço fala do caráter inabalável de Davi. Ele viveu essa guerra, essa batalha dentro da guerra, a batalha das emoções, a batalha das negações, a batalha de superar aquilo que estavam vendo em relação a ele, porque na verdade ele estava se vendo a partir do Deus Todo-Poderoso. E eu repito, ele disse para Saul: vocês não deviam ficar desanimados. E já que vocês estão desanimados, eu vou crer por vocês todos e eu vou lá. E eu vou matar esse gigante. Então, gente, a gente sabe o resultado dessa história, mas eu vou comentar essa parte, essa parte depois de vencer essa batalha emocional, o que aconteceu. Eu vou comentar amanhã. Hoje eu quero que você guarde na sua mente esse entendimento, essa tônica das palavras negativas que vêm sobre nós e como elas devem nos encontrar no meio dessa guerra, dentro dessa batalha. Porque dentro de uma guerra tem muitas batalhas, e eu estou hoje nessa oportunidade, nessa terceira parte da nossa série Vencendo Gigantes, destacando para você qual a atitude de Davi diante das palavras negativas, diante daquilo que afronta a nossa alma, tenta nos desequilibrar. Que Deus possa encher o seu coração com encorajamento,
Que Deus possa encher o seu coração com essa certeza que a gente vê nesse homem chamado Davi, que na verdade ainda era um menino, mas já era um guerreiro. Um homem que era acostumado a lidar com leões e com ursos. Você tem lidado com leões e ursos. Talvez você nem tenha consciência disso, mas se você está aqui até hoje, diante de tantas adversidades, eu vou atualizar para você. Se você está aqui hoje, depois de 2 anos e tanto de pandemia, Deus tem operado na sua vida. Deus tem te usado. Deus tem te feito passar por etapas, por momentos difíceis, com certeza, mas você ainda está aqui. Então, não permita que os seus olhos fiquem no gigante, no ataque desconhecido, no ataque incomum, nos gritos da adversidade, nos gritos de Satanás, para nos assustar, nos desestabilizar, nos tirar do foco, porque muitas vezes os nossos problemas gritam na nossa cara: você não vai conseguir. Mas aqui dentro, quando você desenvolve uma vida devocional, quando você pensa sobre essas coisas anteriormente por causa do estudo da palavra, por causa da comunhão com o Senhor, por causa da sua vida de oração, o diabo pode até gritar, o gigante pode vir, as pessoas em volta podem até olhar e dizer: você não vai conseguir, você não tem condição. Você não tem uma opinião para dar. Eu costumo dizer o seguinte: quem tem opinião bate boca e discute, mas quem tem uma convicção morre por ela. Então não seja um crente de opinião. Não discuta, não debata, haja. Era assim que Davi fazia. Na hora que estava todo mundo discutindo ali, Davi chegou com convicção, afirmou, e o rei chamou ele por isso. Então, que isso se apegue à sua alma, que você seja fortalecido nesse momento, fortalecida nesse momento com essa palavra. Vença os seus gigantes a partir do lugar de oração, a partir do conhecimento de Deus, com o coração firmado na rocha. Deus é contigo, e se você sair no nome dele, ele vai te dar todo o direcionamento, ele vai te dar toda a logística, toda a capacitação, inclusive emocional. Você pode ter toda a força, você pode ter todo o conhecimento, mas se o seu emocional for desestabilizado, você fica paralisado. Veja que Davi não tinha aparentemente força, mas tinha estratégia e tinha um emocional equilibrado por causa da sua vida com Deus. Porque lá atrás das malhadas, lá cuidando ali do rebanho, era o lugar onde ele adorava, era o monte dele, como eu falei na nossa primeira parte desse vídeo, dessa live. Tá bom, gente? Então, deixa isso firme no seu coração. Receba cura nas suas emoções, firmeza no Senhor. Não seja de opinião, seja de convicção. Deus é contigo e tudo que você precisa já está liberado. Já foi liberado para você. Você só precisa tomar posse, orar e pedir a Deus: Deus, me dá essa firmeza. Deus, eu não posso fazer de conta que não estou sentindo as dores, não estou recebendo as afrontas. Não vou fazer de conta, não é isso. Está acontecendo. Mas eu quero manter os meus olhos no Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor regue as minhas emoções, o meu coração, e me dê uma palavra de destino e uma atitude testemunhável a respeito do Deus Todo-Poderoso, contra quem nenhum gigante pode vencer. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz. E amanhã eu venho com a 4ª parte dessa palavra para abençoar a sua vida. Então não perca, tá bom? Porque é a continuação e a gente vai falar sobre o outro aspecto para caminhar para o final dessa série. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.